Passou-se a achar ruim a ideia de um presidente que tenha interlocução e bom relacionamento com os Estados Unidos, desde que esse presidente seja o Bolsonaro, porque quando era o Lula, no momento da petroquímica, a imprensa estava toda batendo palma. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vejam o posicionamento, por exemplo, do presidente do poderoso Comitê Judiciário da Casa de Representantes dos Estados Unidos, uma espécie de CCJ dos Estados Unidos. Nós tivemos uma manifestação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e quando eu falo Comitê Judiciário, esse é o comitê presidido pelo Jim Jordan, que já falou muito sobre o Alexandre de Moraes. Eles foram os primeiros a revelar as ordens secretas, que foram os primeiros a deixarem a gente ver as ordens secretas que foram expostas lá pelos Twitter Files. Eles trouxeram aquela onda enorme de pressão sobre o Alexandre, eles pediram ao Magnífico Alexandre, expuseram a censura que era praticada no Brasil, num relatório de 86 páginas, rico, com detalhes, documentos oficiais do Supremo Tribunal Federal. Eles já haviam feito isso lá em 2024, e esse trabalho ajudou muito a gente. Agora, em 2026, o Comitê Judiciário voltou a falar sobre esse assunto ao republicar a terceira parte do relatório que trata sobre a censura à liberdade de expressão no Brasil. O que eles escreveram foi o seguinte, abre aspas, o Brasil tem tentado censurar a liberdade de expressão americana em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também. Seja estrangeiro no exterior, o comitê não permitirá que esses ataques fiquem sem resposta. O relatório ao qual eles estão fazendo referência traz evidências documentais obtidas pelo Comitê Judiciário que provam que o regime brasileiro tem mirado discursos dentro dos Estados Unidos e forçado empresas americanas de redes sociais a escolherem entre cumprir as exigências de censura ou então enfrentar uma operação de lawfare que pode até mesmo encerrar a operação da empresa no Brasil, como no caso do Rumble. Vejam, por exemplo, que na semana passada nós tivemos uma senadora da República do Brasil, e agora parece que a PGR, a Procuradoria, não a PGR não, Procuradoria dos Cacetes da Câmara, um repórter do Estadão estava me perguntando ontem sobre isso, estava partindo para entrar com uma ação criminal contra mim, pedindo o bloqueio das minhas redes, porque não gostaram das minhas declarações verdadeiras sobre a estatística do voto feminino no Brasil e no mundo. Não gostaram da verdade, querem agir para bloquear. Eles já fazem isso com vocês, só que eles querem fazer isso agora com pessoas nos Estados Unidos. Eu estou debaixo, já respondi isso ao Estadão, eu estou debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, protegido pela primeira emenda. Os papeizinhos de vocês, para mim, e o da tia Maricota, não serve, são a mesma coisa, não serve para nada. Eu não vou dizer nem que eu vou limpar a bunda, porque eu não gosto de papel higiênico. Então nem isso eu vou fazer com esses documentos. Agora, vocês querem partir para pessoas americanas, cidadãos residentes dos Estados Unidos, e quererem censurar discurso proferido dentro dos Estados Unidos, em plataformas americanas, por pessoas que são debaixo da jurisdição americana, né? Claro que eles voltaram a esses assuntos. Claro que vocês vão aumentar a pressão de vocês, sobre vocês. Soraya Trambique, eu espero que você não goste de vir aos Estados Unidos. Eu espero que você não goste. Eu acho, né, você já vai deixar de ser senador agora. Seu mandato se encerra agora. Então, senadora você já não vai mais ser. O governo Lula vai perder também, vai ser difícil você conseguir um ministério. Vai ficar sem... Olha lá, você vai ficar sem passear na Disney, hein? Você fica tentando censurar pessoas dentro dos Estados Unidos... No final das contas, a diferença entre o governo Lula e o Flávio Bolsonaro é muito gritante e muito visível, né? Um possível governo Flávio Bolsonaro. Você olha de um lado e está vendo o Flávio brigando contra as tarifas, vindo aos Estados Unidos, fazendo reuniões de alto nível. Você pode não estar vendo porque não está sendo divulgado da maneira correta, mas ele está fazendo isso, fazendo tudo que pode para ter um aceno positivo para o nosso país. Enquanto isso, você tem lá o Lula xingando o Trump, o Marco Rubio trabalhando ativamente para que o Brasil seja tarifado, buscando censura e por aí vai. É claro que se você for olhar a imprensa, o errado da história é o Flávio. E eu acho que a gente vai falar sobre a imprensa ainda hoje também. O cara que vai lá tentar o melhor acordo possível para o Brasil
para a imprensa entreguista. Vejam que loucura. Vejam o grau de loucura que se achou normal no Brasil. E eu não vejo uma resposta da campanha contra isso. Passou-se a achar ruim a ideia de um presidente que tenha interlocução e bom relacionamento com os Estados Unidos, desde que esse presidente seja o Bolsonaro, porque quando era o Lula, no momento da petroquímica, a imprensa estava toda batendo palma. Aí não tinha entreguismo. Quando o Lula vendeu o Serra Verde para os Estados Unidos, nem um pio sobre entreguismo. Agora, o Flávio vai lá brigar contra a tarifa, falar para mudar a posição, querer ter um bom relacionamento com os Estados Unidos, meu Deus do céu. Os Estados Unidos simplesmente são o país mais poderoso, mais rico e o maior investidor estrangeiro do Brasil. Você não sabia que o maior investidor estrangeiro no Brasil são os Estados Unidos? Você achou que era a China? Não confunde as coisas não, filhão. A China é o país que mais compra do Brasil. Por quê? Porque a China compra muita commodity. E o Brasil produz commodity. Mas em investimento, botar dinheiro no Brasil, os Estados Unidos são o primeiro lugar disparado. Vejam essa tabela de investimento direto no Brasil, comparando a China com os Estados Unidos. Entre 2010 e 2024, os Estados Unidos investiram quase 2 trilhões de dólares do Brasil. 2 trilhões de dólares no Brasil. É o tamanho do PIB brasileiro. Sabe quanto que a China investiu? 20 bilhões de dólares. Isso não é comprar commodity. Isso é dinheiro que vai para você, que vai lá, gera emprego, são investimentos no país. Seja para dar liquidez ao sistema financeiro, seja para em fábricas multinacionais e por aí vai. Então você quer ter boa relação com um país que investe 100 vezes mais do que a China? Porra, eu não vejo ninguém articular essas ideias. As pessoas ficam, não estou pedindo interferência, não estou atacando a soberania, todo mundo na defensiva. Que defensiva o quê, meus filhos? Vamos para cima, porra. Eu vou ter uma relação boa com os Estados Unidos, sim, porque os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, investiram 2 trilhões de dólares no Brasil, que geraram empregos, garantiram que o nosso sistema financeiro funcionasse e tornaram o país melhor. Ora, você está assistindo essa porra desse programa onde? No X, que é americano, ou no YouTube, que é americano? Ah, meu Deus do céu. Usando o quê? Possível. Eu estou transmitindo o programa usando uma Starlink. Talvez você esteja usando uma Starlink no Brasil. De que o Brasil precisa, meu Deus do céu? O Brasil precisa de segurança, de tecnologia e de investimento. Aí você acha que um presidente que desenvolve uma boa relação com os Estados Unidos, o país que é o líder em tecnologia, o líder em investimento, e o único que pode nos ajudar com o problema das organizações transnacionais que oprimem o nosso povo, e aí você fala que o sujeito que desenvolve uma boa relação com essas pessoas é entreguista e viola a soberania nacional, porque os Estados Unidos vão invadir o Brasil, e a imprensa trata isso com normalidade, e a campanha fica no córner, tendo que reagir a isso na defensiva. Porra, cadê o ataque? Cadê o avanço? Por que você de casa não está ouvindo isso? Onde está a capacidade de articular as ideias para que você saiba defender o Flávio? E não, é claro, do outro lado, o beautiful people, meus filhos, o beautiful people vai sempre nos odiar. Vocês vão ficar ouvindo o jornal, o Globo News, essas pessoas são as mesmas pessoas que fazem assessoria de imprensa do tráfico. São as mesmas pessoas que estão viajando para a China com tudo pago. Pessoas que estão abrindo sucursal na China. São as mesmas pessoas que se formaram em faculdades comunistas. Os interesses ou são financeiros, ou são ideológicos, ou, no caso de alguns, de fornecimento de insumos de consumo próprio. Se é que você me entende. Então, enquanto o Flávio está construindo uma boa relação com os Estados Unidos, lutando contra o crime organizado, o que faz o governo Lula? O que faz o governo Lula sem nenhuma violação da soberania?
Bom, ontem vocês viram, não foi nem o governo Lula, mas foi o governo do Brasil, né, o judiciário. Nós tivemos a notícia que a justiça brasileira resolveu soltar a Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Se você não está lembrando quem é, essa é uma das pessoas que os Estados Unidos sancionaram por ligação com o PCC. Vejam o que noticiou a Gazeta do Povo. A justiça brasileira determinou a soltura de parte dos investigados presos na Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada para desarticular um esquema que lavava dinheiro atribuído ao PCC, que teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. Bilhões! Entre os beneficiados pela medida está uma mulher identificada como Estela Stephanie Nunes de Henrique de Oliveira, a primeira brasileira sancionada diretamente pelos Estados Unidos por supostas ligações com facção criminosa. Olha aí a inclusão das mulheres. A decisão da 7ª Vara Criminal de Santos entendeu que não havia motivos para manter as prisões temporárias dos investigados. O único alvo que tem mandado de prisão ativo é o empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido e teve a prisão convertida em preventiva. Alguma notinha do Itamaraty no X? Posicionamento do governo Lula? Porque eu fiquei com a impressão de que eles estão felizes com a notícia porque ela beneficia o tráfico de drogas. Sei lá, né? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.